Bom dia, meus amados. Saúde, paz para todos nós. Que bênção, que alegria essa manhã tão gostosa, né? Esse privilégio de poder estarmos juntos com os nossos amados, cada um usando os talentos que o Senhor tem lhes dado para nossa edificação. É isso que nós temos aprendido com o Senhor e com os apóstolos, que é ser igreja. É cada um usar os seus talentos para a edificação do outro, e todos nós sendo edificados, construídos, né? Edificação no sentido de construção, somos construídos em direção à glória de Deus, a alguma coisa que glorifique a Deus, que manifeste Deus, que expresse mais desse Deus eterno e maravilhoso. Glória a Deus, que dia especial. Dia das Mães, parabéns às nossas queridas mulheres, as heroínas, aquelas que o Senhor... Mães, né? Mães progenitoras, mães de coração, todas aquelas que são mães, que têm cuidado de gente, que têm doado suas vidas. Parabéns às nossas mães. Um dia especial para vocês. É um dia diferente porque é um dia de distância, né? Dos filhos amados e os filhos das suas mães queridas e amadas. Mas é um dia bom para nós, de novo, fortalecermos a nossa compreensão do que é amor. Um dia bom para pensarmos o quanto amamos. Um dia bom para pensar o quanto manifestamos o nosso amor àqueles que nós amamos, e hoje especificamente as mães. Um dos mandamentos, diz as Escrituras, com promessa de Deus, se você quer ter longos dias na terra e dias de paz, honra o teu pai e honra a tua mãe. E de novo, como todas as Escrituras, os ensinamentos não são discursos, mas são orientações à prática. E honra o teu pai e a tua mãe ame o teu pai, ame a tua mãe. E esse amor, ele se converte em comportamentos de cuidado. Cuidado, esse cuidar em todo o tempo, e dentro da tradição judaica, né? Principalmente na velhice, no tempo, era como que se os filhos fossem a previdência, né? Hoje a previdência privada, a previdência dos pais. Os filhos são aqueles que cuidam dos pais na velhice. E isso é amar. E que bênção pensarmos sobre isso. E nesse mês que nós estamos ouvindo as Escrituras, ouvindo o Senhor Jesus sobre esse tema, nosso tema esse mês é para que todos sejam um. Que todos, comunidade, indivíduos, sejam um. E esse processo de tornar todos em um só acontece no amor, que é Cristo Jesus. Então, esse amor revelado por Deus, ele também é imposto aos homens e deve ser observado pelos filhos de Deus, que é o cuidado com o outro. Não há amor sem cuidado, não há amor sem cuidar. Então, nossos parabéns às mães, nossas mães maravilhosas. Minha família tem muitas mulheres, são muitas mães, minha família é grande, são muitas mães, mulheres extraordinárias, e duas mulheres extraordinárias na minha vida: minha mãe, uma pessoa mais que especial, e minha esposa. Meus parabéns a essas mães. Nós estávamos vendo essa semana duas mulheres, né? Duas mães. A mãe mais nova, que nós lembramos a semana passada, que é a Rose, a mãe do Arthur e da Giovana agora, né? E também da Aline e da Luísa, esposa do Silvio. E a nossa irmã Josefa. A irmã Josefa é a mãe mais velha da igreja, mais idosa. A irmã Josefa, a mãe da nossa irmã Maria do Carmo. E 87 anos. Acho que 87 anos. Ela também não sabe, ela também não tem muita certeza da idade dela, porque os irmãos sabem que antigamente esse negócio de idade era meio os registros eram diferentes dos dias de hoje, né? Mas
nossa homenagem a essas mulheres maravilhosas, essas mães maravilhosas. Minha mãe, para mim, foi um exemplo extraordinário de vida, de serva do Senhor, de mulher, de esposa, um exemplo para nós. Que bênção. Esse plano de Deus de constituir família é um plano fantástico que ensina todos os homens muito de quem nós somos e muito do que Deus é em nós, independente da fé, independente da religião, independente de crer ou não em Deus, que é ser família. Como nós vemos tanto de Deus nesse milagre de ser mãe. Não só mãe, a progenitora, né? Mas mãe, o coração materno, o coração que cuida, o coração que olha para alguém como filho, o coração que gera um filho, seja um filho de si mesma, seja um filho desse cuidado. Como nós vemos tanto de Deus na humanidade caída, na humanidade do jeito que ela é. Essa humanidade caótica, cindida, né? Cindida, dividida em si mesmo, que ora ama, ora odeia, ora salva e ora mata o que acabou de salvar. Essa sociedade que quer tanto bem e faz um processo de autodestruição. Essa sociedade que quer tanto o jardim de novo, né? O Éden de volta, mas faz tudo para destruir o que restou do Éden que ficou. Enfim, no meio dessa sociedade, dessa humanidade caótica, nós vemos diversas expressões de Deus, mas a maternidade, é algo fantástico, é algo que nós podemos realmente ver bondade de Deus entre os homens, apesar dos homens, né? E glória a Deus por isso. E nesse tema que nós estamos trabalhando esse mês, que é que todos sejam um, nós queremos pensar sobre isso, sobre esse tema importantíssimo, que é o amor. Amor. Vem sempre algumas questões na cabeça quando a gente fala de amor, né? Primeiro que o Ocidente, influenciado pela filosofia grega, trabalha o amor em diversos nomes, né? E esses nomes falam do amor como expressões de sentimento, como um conjunto de sentimentos que se expressa em direção a alguém ou a si mesmo, que atende ou uma necessidade física, emocional, mental, ou seja minha mesmo ou de outro. Então, são um conjunto de sentimentos que se transforma em ações, mas é o amor a gente ouve falar do amor, então, de mãe para filhos, que é o que nós estamos enaltecendo agora, o amor de filhos para mãe, de esposo para esposa ou namorado, de irmãos, o amor a alguém, seja ele quem for, por ser um ser humano, o amor até à natureza e aos animais, né? Amor, tudo isso nós chamamos de amor. O amor, paixão, o amor eros, o amor fogo, o amor que consome, né? O amor que enlouquece, o amor sem razão, o amor. Então há uma série de expressões há uma série de sentimentos, há uma série de comportamentos que tem a ver com afetividade, com emoção. Seja uma emoção que cuida, seja a emoção que mata. Nós, por exemplo, ouvimos dizer que alguém matou por amor. E normalmente o maluco que faz isso é o que diz que está fazendo por amor. Alguém que tira a vida e diz que é por amor. Então, essas coisas, na nossa sociedade, todos esses sentimentos, todas essas emoções, sejam boas, sejam más, mas quando se trata de emoção, daquilo que extrai o que há de mais escondido dentro do ser humano, é comum a gente chamar de amor. E aí nós vamos tanto para esse gesto fantástico que nós acabamos de enaltecer, que é a da mãe, que se doa ao filho. A gente ouve uma frase antiga e verdadeira que diz: uma mãe
cuida de muitos filhos não cuidam de uma mãe. Parece que é um amor diferente, né? Porque é verdade isso, não tem como, é assim que é, uma mãe cuida de muitos filhos, ela consegue amar todos os filhos, e igualmente, né, com cuidados diferentes pela necessidade de cada um, mas é um só amor, não tem amor dividido maior ou menor, mas muitos filhos não cuidam de uma mãe do mesmo jeito, né? Então, um exemplo, né? É alguém que é apaixonado e se diz apaixonado. E por causa de ser apaixonado, faz mal. Hoje nós lidamos com um tema que é o feminicídio, essa violência, essa monstruosidade, essa deformidade da natureza humana, que leva alguém que, por ter maior capacidade, maior força física, maior condição física, se impõe sobre um outro para ali tirar a vida. Né? O feminicídio, que acontece tanto quando alguém tira a vida do outro, como quanto alguém tenta tirar e só faz um dano menor, como trazer machucar a pessoa, enfim. Mas chamam isso de amor. As pessoas chamam isso de amor. Na nossa sociedade se discute isso. É amor, é bonito. Até que no meio daquela coisa bonita, o príncipe vira sapo. Ou a princesa vira sapa. Né? Eu me lembro quando eu era garoto, e essa imagem ficou na minha cabeça, eu acho que eu tinha, 13 anos, eu vi uma mulher batendo num homem, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, que eu nunca tinha visto aquilo. E a mulher batia num homem igual um homem bate mulher. Bom, provavelmente ela estava fazendo aquilo por amor, porque ela estava tratando ele como alguém que é menor que ela. E muita gente começa essa relação trocando rosas, trocando afagos, até que esse sentimento vai aumentando e se descobre que não é um amor que se doa, é o amor que se controla, é o amor que toma como propriedade. E da possibilidade de perder o que se acha próprio, ou seja, perder a propriedade, usa-se a violência, seja de homem contra mulher, de mulher contra homem. O feminicídio hoje é largamente maior por conta justamente da força bruta do homem em relação à mulher e a própria maneira de se expressar emocionalmente e lidar com as emoções. Bom, isso nós estamos falando aqui é para a gente pensar como que é volátil, né? É sensível o que nós chamamos de amor. Então, alguém diz assim, é por amor. Hoje nós ouvimos a fala, amor fluido, amor de qualquer jeito, amor de todas as formas. Tudo que é amor vale. Vale. Tudo que é amor vale. E há todo tipo de amor, ou há um amor e muitos sentimentos. Bom, para nós os cristãos que cremos nas Escrituras Sagradas, que tememos a Deus e reconhecemos nele o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, portanto aquele que nos ajudou a nos enxergarmos a nós mesmos e finalmente perceber quem nós somos, nós abrimos mão desses conceitos que são humanos, que é da sociedade, que nós entendemos, que nós compartilhamos, mas que nós não compactuamos. Eles fazem sentido para nós já fomos vitimizados por esse amor, nós já vivemos esse amor, nós sentimos esses amores, vamos chamar assim, né? Esses amores, mas as Escrituras nos chamam a atenção e esse Deus que se revelou a nós ajusta o nosso foco, o nosso olhar para o conceito de amor. E aí nós começamos a olhar para o amor não como os homens, a natureza, a humanidade olha, mas como Deus olha. Amor na perspectiva de Deus. Ora, a nossa fonte de referência para pensar no amor na perspectiva de Deus são as Escrituras Sagradas. E nas Escrituras Sagradas, tudo o que eu e você e a nossa sociedade chama de amor, normalmente não é chamado de amor nas Escrituras.
É chamado de amor no sentido de sentimento dos homens. Mas quando as Escrituras falam de amor, e esse é o tema central das Escrituras. Esse é o tema da Bíblia Sagrada. Quando ela fala de amor, ela não está se referindo aos amores que nós usamos na nossa sociedade, mas ao amor na perspectiva de Deus. Bom, e qual a importância dessa fala e dessa compreensão? É que nós, na nossa humanidade, costumamos projetar Deus segundo a nossa semelhança. E já que nós temos muitos amores, nós projetamos isso em Deus e achamos que Deus também tem muitos amores. E aí confundimos o nosso amor com os nossos amores com o amor de Deus. E dizemos que Deus ama como nós amamos. Não, Deus não ama como nós amamos. Deus não é o amor que nós temos, o que nós produzimos. Deus não é esses amores do feminicídio, do latrocínio, do fratricídio. Deus não é esses amores que expropria, que diminui, que mata. Deus não é esses amores. Deus é amor, diz João. João, o evangelista, irmão de Tiago. Aliás, muito legal pensar neles dois. João e Tiago eram irmãos, um dos primeiros discípulos de Jesus. Provavelmente são filhos do como é que é o nome dele? Eles eram chamados de filhos do trovão, né? Me falhou agora. Filhos do trovão. Porque eles eram agitados, eles eram nervosos, eles eram aquelas pessoas de sangue nos olhos, como diz hoje, né? Que riscava a faca mesmo. Esses dois provavelmente eram primos de Jesus, eles eram filhos de Salomé e eles provavelmente eram primos de Jesus. E o Senhor, como um dos primeiros pescadores que o Senhor Jesus encontrou, chama eles. Depois de algum tempo, o Senhor os torna, também os escolhe para serem seus apóstolos. Mas esses caras que estão agitados, nervosos, que quando Jesus vai passar por Samaria, e os samaritanos não deixam Jesus, não quer que Jesus passe por lá. Fala, sai daqui, porque Jesus é judeu, o samaritano não se dá com judeu. Sabe o que eles dizem? Eles falam assim, Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu e já mata esse pessoal aí? Porque eles são assim, eles são filhos do trovão, eles são agitados, eles falam assim, não, nós temos Deus do nosso lado, a gente manda descer fogo e mata todo mundo. O Senhor fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eles estão falando isso, provavelmente na cabeça deles, em nome do amor a Cristo. Mas que amor é esse que mata? O Pedro fala, Senhor, chá comigo, pode todo mundo te deixar, eu não te deixo, porque eu te amo. Depois que o galo cantou 3 vezes, ele se descobriu um fake, o amor fake. Por quê? Porque são esses amores da humanidade. São esses amores que nós rotulamos como amor. E acabamos de exaltar o amor de mãe aqui, que é extraordinário. Mas as Escrituras diz, é possível uma mãe abandonar o seu filho? É possível uma mãe abandonar, a imagem é uma mãe que amamenta, uma mãe que tem um bebê no peito, que o bebê precisa desse peito, desse leite, desse afago. É possível essa mãe abandonar um filho? O Senhor diz, todavia, eu não abandonarei vocês. Essa mulher pode abandonar, mas eu não abandonarei vocês. E hoje nós sabemos que se troca filhos por droga, se troca filhos por qualquer coisa. Inclusive, muitas que são progenitoras, né? Muitas mães. Então é esse amor, os amores que o sentimento, as emoções, as sensações que nós chamamos de amor na nossa sociedade e que expressa bem sentimentos que devem ser exaltados como sentimentos que devem ser rejeitados. Esses amores servem para nós pensarmos em amor. Mas quando nós queremos pensar no amor de Deus, eles não servem. E nós precisamos fazer a distinção. E esse é um objetivo meu esse momento. É nós pensarmos no amor
segundo a perspectiva de Deus, na perspectiva de Deus e não na perspectiva dos homens. Então esse amor fluido, esse amor de qualquer jeito, se é amor, pode. Se é amor, vale. Se é amor, tem a bênção de Deus. Que amor? De que amor nós estamos falando? Dos amores dos homens ou do amor de Deus? Se é do amor de Deus, é o único que é amor. Todos os outros são deformações do amor, são degenerações do amor, são depravações do amor, são quase que caricaturas do amor. O próprio João, então, irmão de Tiago, chamado filho do trovão, esse cara bravo, ele depois vai escrever o Evangelho de Jesus Cristo, que tem o nome dele, Evangelho segundo João, e as cartas, né? As cartas dele, que ele escreveu à Igreja Universal, a todas as igrejas, e o tema central dele é amor, amor, amor e amor. Mas não mais aquele amor inflamado, não mais aquele amor humano, não mais aquele amor de qualquer jeito, né? É o amor de Deus, que inclusive mantém uma lupa bem grande em cima dele mesmo para lembrá-lo que amor que ele tinha e que amor que ele tem agora. E o centro da mensagem de João é o amor, seja nos evangelhos, seja nas cartas. Esse filho do trovão se tornou um homem cheio de amor. E é sobre esse amor que nós lemos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, lá no capítulo 17. Vamos ler? João, capítulo 17, ele fala sobre esse amor, que é o nosso tema, né? É o tema dos nossos encontros aqui no mês de maio. E nós vamos caminhar com esse tema durante meses, hein, irmãos? Nós começamos agora aqui em maio, mas vamos caminhar durante meses com esse tema. Vamos ler juntos? O nosso versículo-chave aqui é a partir do versículo 20. João 17, a partir do verso 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o seu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha que extraordinário. Então, esse amor que as Escrituras nos falam, primeiro, não é o amor, não são os amores que nós falamos ou que nós até celebramos e cultuamos na nossa sociedade. Esses são caricaturas do amor de Deus, porque o amor de Deus é um amor perfeito. É esse amor que dentro do termo grego traz a ideia de amor pleno, amor que vem de fora, amor ágape. E Jesus, na oração dele, né, nas palavras de João, o evangelista, que eu acabei de lembrar, ele expressa essa tônica na fala de Jesus o tempo todo, essa tônica do amor de Deus, que não é o nosso amor. Então lembremos disso. O amor de qualquer jeito, o amor de todo jeito, o amor fluido, o amor como quer que seja, é bom e tem a aprovação de Deus porque é amor. Não, não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras nos mostram que o nosso amor, esse amor caricato de Deus,
esse amor que se deforma no caminho, esse amor que tantas vezes é bom e vai se deformando, esse amor não é o amor de Deus. Mas Jesus nos fala sobre o amor de Deus. Alguém, inclusive por conta disso, chega a pensar na questão se o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento, para muitos, traz a ideia do Deus violento, do Deus irado, do Deus desequilibrado, do Deus que se fica nervoso mata, manda fogo do céu. Por isso que os filhos do Zebedeu, lembrei o nome do homem, o Zebedeu, marido de Salomé, teve 2 filhos, né? Teve alguns filhos, dentre eles João e Tiago, provavelmente primos de Jesus. Mas é provável que os filhos do Zebedeu tinham aquele sentimento, vamos mandar fogo, por quê? Porque o Elias orou e caiu fogo do céu e matou alguns homens, aliás, bastante homens. E o Elias era o profeta de Deus. Então, se Deus manda fogo, é porque Deus gosta de fogo e de matar a gente. Bom, o Deus do Antigo Testamento, disse Jesus, é um único Deus, porque não há 2 deuses, o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Só há um Deus. Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. O Pai, aquele que se tem a ideia de que é o Deus violento do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que agora se revela em Cristo Jesus e vai para a cruz. Jesus não vai para a cruz emocionado. Jesus não vai para a cruz porque sentiu. Jesus vai para a cruz porque amou o Pai. E ele disse que o amor dele ao Pai leva ele à cruz, porque ele agora ama os homens. E ele tem um amor com o Pai antes da criação. E ele também declara que o Pai ama ele. E porque o Pai ama ele e ele ama o Pai, os 2 decidem amar o homem e salvar o homem. Então o Deus que morre na cruz, ele morre por amor. E como Deus não tem um discurso de amor, ele só tem uma manifestação, uma expressão de amor, e a expressão máxima do seu amor está em Cristo, o amor de Deus se manifesta desde a criação. Deus se manifesta na criação, e o escritor do livro de Romanos, Paulo, diz que ninguém será tido por inocente. Por quê? Porque, como diz o salmista, os céus declaram a glória de Deus e toda a criação mostram o poder de Deus. Mostram a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Nós estamos num lugar que não criamos, aliás, estamos destruindo esse lugar que não criamos. E só estamos e vivemos nele porque alguém nos deu ele. Então isso mostra o amor de Deus por nós. Então Jesus nos fala desse amor, esse Deus que se revela a nós através da criação. Deus se revela a nós através da história, nos ensinando que nós estamos na história, participamos da história, fazemos história, mas não fazemos a história, não produzimos ela sozinho. Esse Deus eterno e soberano é o Deus que conduz a história. E o Senhor Jesus diz que ele tinha o amor do Pai antes da criação. Deus revela o seu amor também através de Cristo Jesus, das Escrituras, que ele nos deu inspirando os profetas e os apóstolos a escreverem, e também revela o seu amor através, e finalmente, plenamente através de Cristo Jesus. Então, Cristo é Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Jesus fala aos discípulos, e para os fariseus também, o Senhor Jesus diz assim, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Aliás, essa é a oração dele, a oração dele sobre a igreja é exatamente para que esse homem caído que se afastou dele e perdeu o amor, o que ficou no homem que manifesta um amor construtivo é exatamente aquele fragmento de Deus que ficou na humanidade. Por isso que nós podemos exaltar o amor maternal, porque ele de fato nos expressa algo de Deus entre nós nessa sociedade caótica. Então o que há de amor, o que há de bom em nós é o fragmento de Deus que ainda ficou em nós depois da queda, que a teologia chama de graça comum.
Então, esse amor que nós perdemos, esse amor que nós temos hoje, que é caricato, ele não lembra o amor de Deus, mas Jesus diz que o amor de Deus nos torna a unir a Ele, Deus, e um ao outro. A oração dele é para que nós, como igreja, sejamos um com Ele, assim como Ele já é um com o Pai. Essa é a oração dele. Mas como que isso acontece? Como que eu posso ser um com Deus e ser um com meu irmão? Porque só é possível ser um com Deus se eu for um com meu irmão, né? Esse negócio de eu amo a Deus, mas meu irmão sai de perto de mim que eu não te aguento, isso não é amor. Isso é discurso religioso. Os religiosos tinham bastante esse discurso, né? Para afagar a sua consciência de amor deformado, fazia boas obras e anunciava aos quatro cantos para afagar o seu sentimento de culpa. O Senhor Jesus nos ensina outro caminho. Então, o que me une ao meu irmão a ponto de eu ser um com ele é o amor, é essa liga. Bom, então, o próprio João diz assim, no Evangelho, na carta que ele escreveu, né? Vamos abrir a carta de João, lá no capítulo 4, primeira epístola de João. A gente chama de epístola, mas tem uma cara de carta mesmo, né? Ele nos diz isso, no versículo 8, capítulo 4, verso 8, ele diz assim, na parte B, ele diz assim, quem não ama não conhece a Deus. Olha que interessante, quem não ama não conhece a Deus. Ele está falando dos amores dos homens ou do amor de Deus? Ele está falando do amor de Deus, porque os amores dos homens, todos os homens têm. Todos os homens têm amores, mais forte, menos forte, e aí a partir daí vai toda aquela conversa que nós já falamos, que vai se deformando, mas todos os homens de alguma maneira sentem, todos os homens, toda a humanidade sente. Mas ele está dizendo aqui que quem não ama não conhece a Deus. Então ele não está falando do amor dos homens, ele está dizendo quem não ama o amor de Deus ou não ama a Deus, ou não ama, quem não ama não conhece a Deus. E ele conclui, porque Deus é amor. Tem uma música do João Alexandre, que é a essência de Deus, né? E aí ele se baseia em 1 Coríntios, ele fala que tudo vai passar, né? Cantando as palavras do apóstolo. Ele diz que tudo vai passar, mas só o amor que não. Porque Deus é amor. A essência de Deus é uma boa expressão, não define Deus, porque Deus é indefinível. Os atributos de Deus, eles são conjuntos, mas não o define plenamente, e nem podemos dividir Deus. Nós, na nossa maneira metódica, sistemática de estudar as coisas, e isso é bom e é necessário, nos ajuda na compreensão, às vezes pode nos enganar, nos levando a achar que podemos definir Deus. Não, nós não definimos Deus. Eu acho que tem uma música que fala sobre isso, né? Ninguém define Deus, é isso? Ninguém explica Deus, é isso aí. Nós estudamos teologia, irmãos. A teologia é uma resposta bíblica à filosofia da vida. A filosofia, que é os questionamentos da vida. Então, quem é Deus? Onde está Deus? O que é Deus? Como Deus se expressa? Então, nasce a teologia, surge como resposta aos questionamentos da vida. Mas a teologia não define Deus. Então, nós sistematizamos, então dizemos, olha, Deus tem os atributos de Deus, imutabilidade. Deus é imutável, Deus não muda. Né? A bondade, Deus é bom. Né? O poder, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é onisciente. Então ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento, ele não está preso a tempo e a espaço. Deus, ele é infinito. Em tudo, em absolutamente tudo, há finitude, porque tudo é criação, e tudo que é criado, por definição, tem prazo de validade. Mas o Senhor é infinito, a infinitude em tudo que Deus faz. Não há limites em Deus.
Isso são atributos de Deus. Então o poder de Deus, ele é todo poderoso, ele conhece todas as coisas, ele não está preso em tempo e espaço. Para Deus só existe o eterno agora, como falava o Santo Agostinho. O eterno agora, toda vez que Deus olha para tudo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, não tem passado, nem presente, nem futuro. Só o eterno agora, sempre é agora. Então, Deus não está limitado ao tempo. E Deus não está... esses atributos de Deus nos ajuda a ter uma breve definição, alguma coisa que nos ajuda a perceber melhor Deus, mas não define Deus. Então, quando dizemos Deus é amor, e João fala disso, inclusive o João Alexandre na música dele, né, nos ajuda a compreender melhor. Deus em essência é amor. Mas a outra pergunta então que fica então Deus é definido por amor, pela essência dele, amor. Mas isto restringe a Deus? Por quê? Porque na nossa cabeça, na nossa percepção de amores humano, né, nós temos dificuldade, inclusive vemos hoje na maneira dos pais educar os filhos. A dificuldade que um pai tem de disciplinar o filho. Por quê? Porque ele sente, eu amo. Ele tem essa sensação, eu amo. Como que eu vou castigar quem eu amo? Esse é o nosso olhar deformado para amor. Quem ama não castiga. Olha que coisa interessante. O Deus não tem esse problema. Ele ama porque a essência dele é amor, mas isso não restringe as suas ações. Pelo contrário, o fato dele ser essencialmente amor define bem as suas ações, inclusive a correção e o castigo. Deus castiga? Sim. Por quê? Porque ele ama. Não é porque ele está nervoso, ele não tem nervo. Quem tem nervo sou eu e você. Ele não está desequilibrado. Ele ama. E não é possível quem ama não corrigir. Quem ama tem que corrigir. Nós temos dificuldades de corrigir porque o nosso amor é frágil. Nós temos medos de ser rejeitados no processo de correção, de não sermos entendidos. Nós temos medos de não sermos correspondidos. Deus é estável. Deus é imutável, o amor dele não muda. Ele não ama mais a mim hoje do que amou ontem e nem vai me amar mais amanhã. Deus simplesmente me ama, simplesmente te ama, porque Deus é amor. Mas isso não restringe, o define bem, mas não limita, não restringe a sua ação. Então Deus que ama, corrige. Deus que ama estabeleceu o limite para eu e você, nós vamos morrer, olha que coisa. Se eu e você tivéssemos poder para dar vida para os nossos filhos para sempre, eu duvido que você não daria, nós daríamos. Mas o Deus eterno não, ele restringe. Ele fala, o dia que vocês comerem desse fruto aqui, vocês vão morrer. Quem fala que não é o diabo, a serpente fala, não morrerão. Eu fico imaginando, o diabo, não morrerão, porque ele já está morto. Quem está morto é fácil querer enganar quem está vivo. Não morrerão. O casal acredita nisso e descobre que sem Deus não tem vida. Perderam o amor, perderam a essência de Deus, perderam a vida de Deus, perderam essa graça de Deus e se tornam uma caricatura do que é o que nós somos hoje. Então esse amor de Deus é um amor que o define, mas não o restringe. Ao contrário, parece que norteia, que confirma os seus atos de justiça. Deus é reto e bom. O próprio Senhor Jesus, quando alguém fala para ele assim, a mulher samaritana, diz assim, olha, o pessoal aí diz que tem que adorar em Jerusalém, os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, os samaritanos dizem que tem que adorar no Monte Gerizim, então tem lugar para adorar. Onde é que adora? O Senhor Jesus diz, Deus é Espírito. Pronto, ele faz outra definição de Deus. Então Deus é amor ou Deus é Espírito? Deus é amor e Deus é Espírito. Nós entendemos sistematizando esses conceitos, mas não definimos Deus. Deus é Espírito. E o que é Espírito? Ele é Espírito. Ele está em todo lugar. Ele é tudo em todos, diz o Paulo. Então, quem é Deus? Deus é Espírito. Esse Deus que é Espírito é amor. O Paulo diz que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Isaías fala que a palavra de Deus, perdão, o escritor do livro de Hebreus diz que a palavra de Deus penetra a divisão da alma e do espírito. Isaías fala que a palavra de Deus é como espírito que não volta vazia, mas vai cumprir o propósito para que foi enviado. Então é esse espírito que penetra tudo e a todos. Mas ele penetrar tudo e a todos não quer dizer que ele está em tudo e em todos. Porque o João acabou de dizer que quem não ama não conhece a Deus. Deus é espírito, está em tudo e em todos. Mas só experimenta Deus quem ama. E amar, então, se eu amo a minha mãe, eu tenho Deus. Não, a Bíblia está dizendo exatamente o oposto. A Bíblia está dizendo que eu amar a mãe, amar o filho, esses amores da sociedade, é amor de todos os homens. E ele tira esse conceito de amor, põe do lado, e João fala, quem não ama, João não trata nenhum desses amores. João diz, quem não ama, como quem está dizendo, só tem um amor. E é o amor que está em Deus, que é Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque é natural que quem conheça a Deus, ame. E é mais do que amor de pai e mãe. É mais do que amor de irmãos. É mais do que eros. É mais do que fileu. É mais do que esse amor humano. É Deus em nós. Por isso Jesus ora e diz, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aí ele diz, eu revelei o teu nome para eles. Que nome é esse? Nós falamos a semana passada sobre, né, o pentagrama, o Yahvé, enfim. É um nome, é uma grafia? Não. É a expressão de Deus. Deus é amor. O nome de Deus é conhecido na manifestação do seu amor. E quem é a manifestação do seu amor? Jesus, ele mesmo diz, quem conhece a mim, conhece ao Pai. Olha o que João, na epístola de João, no capítulo 4, olha que fantástico. João, primeira epístola de João, capítulo 4, ele diz assim, versículo 9. Olha que fantástico. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Então, peraí. Deus não manifestou, você acabou de dizer que Deus manifestou o amor dele na criação, na história, usando os profetas e os apóstolos através das escrituras. Mas o João está dizendo que a expressão máxima, finalmente a encarnação, se o amor de Deus pudesse ser colocado em um só lugar, em um só recipiente, esse receptáculo foi Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. É isso que João está dizendo. Aí ele está dizendo assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor. Como? O seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito. Uma mãe e um pai, uma mãe, eu não sei, quando fala de amor de mãe e pai, não tem jeito, parece que os pais perdem, né? Meio covardia, então não vamos entrar nessa conversa. Mas tem pai que ama bastante, hein? Mas amor de mãe é um negócio diferente. Mas vamos lá. Parece que pai podia morrer, né, mãe, irmãos? Mas mãe não devia morrer, não é assim? Negócio estranho isso. Mas vamos lá. Nada a ver com a pregação, mas vamos lá. Então, ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Ora, que linguagem é essa, irmãos? De que Deus tem um filho? Se ele é Deus, o que nós chamamos de filho também é Deus, porque é isso que as Escrituras nos ensinam. Logo, como é que pode ser filho? Essa linguagem é uma linguagem humana, para nós entendermos melhor esse amor de Deus. Quem é filho entende um pouco do amor de pai e mãe, mas quem é mãe entende bem o que é dar um filho. E João está falando disso. Assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Só há um jeito de viver. E o jeito de viver é no amor. Nós perdemos isso no Éden. O Pai envia o Filho, encarna no Filho. É a expressão de amor agora, com 2 braços, 2 pernas, andando entre os homens. Para ensinar a gente o que é amar. O que é o amor. Nós temos dificuldade para entender essas coisas. Então ele vira gente.
ele encarna, ele se humilha nesse corpo limitado que nós temos, que adoece, que envelhece, que cresce, que morre. Ele morreu. Ele se sujeita a isso para nos ensinar o que é amor. Isso é amor. E aí, quando alguém pergunta, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo? Sim. Nós acabamos de explicar isso. O Deus do Antigo Testamento, lá no começo, nos ensina sobre amar o próximo. Ele dá as leis. E no Decálogo, lá as 10 leis que ele dá, ele divide ela em 5 que fala de relacionamento com Deus, amar a Deus. E 5 que fala sobre relacionamento com o próximo, amar o próximo. Então não há amor ao próximo sem amor a Deus. Não há amor a Deus sem amor ao próximo. Então Deus no Antigo Testamento é o Deus que nos fala sobre amar. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como vocês já se amam. O Deus do Antigo Testamento falou isso. Agora o Deus do Novo Testamento está encarnando isso. Por quê? Porque nós não conseguíamos fazer isso. Amar a Deus e amar o próximo. Nós não conseguíamos fazer isso. Deus encarnou, veio ensinar para a gente um novo amor que nós não conhecíamos. Nós só conhecíamos os amores dos homens. Agora o amor de Deus se revelou a nós e veio andar entre nós. E andando entre nós, olha o João, deixa eu ler para você o que o João fala no primeiro capítulo da epístola dele. Olha que coisa extraordinária. 1 João capítulo 1, ele diz assim, versículo 1. É João que está falando. Ele andou com Jesus de Nazaré. E se eles eram primos, ele agora não está falando do priminho, gente boa dele de Nazaré, pobretão de Nazaré. Ele está falando de alguma coisa extraordinária. Ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele tocou no ser humano Jesus de Nazaré. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna é o amor. Lá no João 17, nós lemos o Senhor falando assim, o Senhor Jesus dizendo, eu dei a eles a conhecer o seu nome, eu revelei o teu nome a eles. E aí ele diz, eles receberam a vida eterna. E o que é a vida eterna? O próprio Jesus é que está dizendo, a vida eterna é que eles reconheçam que o Senhor é Deus e que eu fui enviado pelo Senhor. A vida eterna é ter o Pai em nós. E ter o Pai em nós é ter o amor, porque Deus é amor. Não há vida sem amor. Só que nós não tínhamos vida. Nós temos esses amores humanos. Esses amores humanos não nos dão vida. Esses amores humanos nos ajudam a sobreviver nesse caos. E há neles expressões do amor de Deus, como o materno que nós falamos no início. Mas só o amor de Deus encarnado em Jesus de Nazaré, que João viu, ouviu, tocou, ele está dizendo, ele se manifestou entre nós, porque Deus quis nos dar a vida eterna. E a vida eterna é conhecer Deus como Pai, reconhecer o seu Filho e experimentar esse amor em si. Olha o que ele diz na primeira epístola dele, no capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Ele diz assim no versículo 11. Deixa eu ler para você. Estou encerrando já. Esta é a mensagem, capítulo 3, versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Essa é a mensagem, não tem outra. Não tem outra mensagem. Imagine uma igreja que entendeu isso, que vive isso. Como a que nós estudamos em Atos capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, livro de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que é una, que ninguém tem necessidade. Por quê? Porque não falta para ninguém, não é porque sobra para todo mundo, é porque todo mundo compartilha o que tem. Essa é a igreja que ama, essa é a expressão de Deus. Deus é amor. Olha o que o texto diz. É o que nós ensinamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim,
que pertencia ao maligno e matou seu irmão Abel. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Ou seja, as boas obras de Abel deixavam Caim nervoso. E é isso que acontece. Aqui João vai dizer assim, o mundo odeia vocês, e não fica assustado com isso não. Odeiam vocês porque não amam a Deus, não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus, não ama, isso é normal. Quem não ama, mata. Quem não ama, mata. Quem ama, não mata. É muito simples isso. E por que nós confundimos? Porque confundimos o amor, que é Deus, com os amores, que são coisas dos homens. Quem ama, não mata. Quem ama, não mata. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é um assassino. Olha aqui. Não puxou o gatilho, não esfaqueou, não arrancou a vida do outro, mas já é assassino. Por quê? Porque só lhe falta oportunidade para matar. E muita gente mata com palavras, com gestos, com olhares, com comportamentos. E o João está dizendo, quem não ama é um assassino, porque está sempre pronto a tirar a vida do outro. Mas quem ama, conheceu a Deus. E quem conhece a Deus, ama o seu irmão. Versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Alguém pergunta então, e que é o amor? Bom, João vai responder. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. O mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O Deus encarnado, Jesus de Nazaré, reúne os discípulos e fala assim, um novo mandamento eu dou para vocês, que na verdade não é novo, é a plenitude daquele que nós não conseguíamos cumprir. Ele diz assim, ama os seus irmãos, ama o teu próximo, como eu amei vocês. E como ele amou a mim e a você, se entregou por nós. Morreu no nosso lugar. João entendeu isso, ouviu isso, andou com ele, viu isso na vida dele. E agora está reproduzindo, dizendo, esse é o amor de Deus. Quem ama a Deus está pronto a amar o seu irmão. Ele entendeu o que Jesus ensinou. Olha como ele desloca o que é sentimento, que nós chamamos aqui de amores. Ele abandona e desloca a sua compreensão para outro ambiente. Se os nossos amores estão prontos para tirar a vida, ele está dizendo, o amor que é Deus em nós está pronto a doar a vida. Então agora, quem ama, não está desejoso em tirar a vida de alguém, mas em doar a própria vida a favor de alguém. O Senhor nos chama para amarmos. E eu fui chamado para amar você e você foi chamado para me amar. E nas Escrituras Sagradas, o amor passa longe de ser só sentimento. Ele nos produz emoções muito extraordinárias. Ele nos produz sensações extraordinárias. Mas isso é resultado de alguma coisa que está dentro de nós. A decisão, a compreensão de que eu não sou maior nem melhor que o outro. Eu não mereço estar mais vivo que você. Eu não mereço comer melhor do que você. Eu não mereço ter mais do que você. Eu sou você. E quando eu entendo isso, eu ajo em direção a você como eu gostaria que você agisse em direção a mim. E aí eu cumpri a lei. Eu experimentei Deus. Eu vivi o amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Mas quando eu e você nos encontramos com Deus, através de Cristo Jesus, nós passamos a amar. Por isso que nós, nesses dias de adversidade, sentimos o nosso coração mais desafiados ainda. Não a amar mais, mas simplesmente a amar como nós nunca amamos. Porque nós nos sentimos cada vez mais ligados uns aos outros. E nesse depoimento que a Gica deu, achei muito interessante, é isso. Não tem a ver com
enfiar a mão no bolso e dar o que sobra. Tem a ver com partilhar o que falta. Partilhar o que é o meu limite. Tem a ver com juntar partes para suprir a necessidade de alguém. Que fantástico. Esse é o mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Um mandamento novo eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Como ele nos amou, ele se entregou por nós. Ele se doou. Ele orou por nós. Ele orou para que se multiplicasse o meu pão. Ele orou para que se multiplicasse a minha água e vinho. Ele orou para que eu tivesse saúde. Ele estendeu a mão para me curar das minhas doenças, das minhas enfermidades. Ele veio, ele se dispôs a me ouvir. Ele falou comigo. Ele me socorreu. Como que eu posso amar alguém? Fazendo exatamente tudo isso a quem está ao meu lado. Principalmente aos nossos irmãos, que é a fala de João. Ele está falando à igreja universal, ao povo de Deus. Amemo-nos, diz ele, não só de palavras. Ele diz logo em seguida, quem vê o seu irmão passar necessidade e tem condições e não lhe estende a mão, não ama, não conheceu a Deus. Que fantástico, né? O Tiago, irmão de João, 2 ex-filhos do trovão, agora são filhos do amor. Diz assim, que adianta você dizer tem fé e não pratica obras? Mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé com as obras, disse Tiago. Olha que fantástico. Irmãos, quando eu e você somos convertidos ao amor, a nossa vida muda, nosso olhar muda, nossa mente muda, nós mudamos. Porque Deus não é um discurso, Deus é a encarnação do amor em nós, que é Cristo Jesus. Que sejamos todos, eu e você, tão diferentes. Que sejamos todos, eu e você, com formações diferentes, cultura diferente, educação diferente, pontos de vista diferentes, percepção da vida diferente, que sejamos todos, eu e você, tão diferentes, um. E como nós somos um, eu desejando para você o que eu desejo para mim. Se eu tiver um pão na minha mesa e eu tiver fome, sabe o que eu faço? Eu pego esse pão e como, porque é o que eu desejo para mim. Então, se eu souber que você está com fome, eu não vou ficar em paz se eu não pegar o meu pão e compartilhar com você. E compartilhar o pão é isso. É alguma coisa material, mas é também o meu afeto, é a minha atenção. É o meu carinho, é a minha oração, é a minha intercessão. É o meu desejo de que você esteja bem. É esse amor que Deus revelou a nós. Bom, nós vamos conversar mais sobre isso esse mês. Amém? Eu quero orar por você, que a nossa mente, a nossa compreensão esteja crescendo em tudo para a glória de Deus. E o amor, que é o amor de Deus, nos conduza na jornada. E nós não confundamos o amor, que é o único amor de Deus, com os amores da humanidade. O amor de Deus nos leva a uma vida de entrega, de sacrifício, de santificação, de boas obras. Deus nos abençoe a todos. Um domingo de paz para você, com a sua família. Se você estiver com a sua mãe, que bom, aproveita bastante dela. Se você não estiver com ela, pelos motivos da distância, ore por ela, manda a sua mensagem. Ah, então peraí, já ajustamos de novo a informação. Agora acho que é definitivo. A Silvia acabou de dizer que a irmã Francisquinha tem 89 anos. Então, ela voltou para o pódio. A irmã mais velha da igreja, a mãe mais velha, mãe, avó, bisavó, né? É a mais velha da igreja, 89 anos. Nosso beijo, nosso amor, nossa irmã Francisquinha, a nossa irmã Josefa, a todas essas mães, né? Mães e vós e bisavós, a irmã Tereza também já é bisavó, enfim, todas essas mães, nosso beijo, nossa oração. Eu quero orar com você, para que o Senhor te dê ainda mais uma semana abençoada, uma semana de graça, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Nesses dias de distanciamento social, nós estamos conversando com o presbitério da igreja e estamos nos organizando para formarmos uma grande rede de solidariedade.
Uma rede que envolva todos os membros da comuna. As pessoas que frequentam a comuna e não são membros, as pessoas que frequentam a comuna e são simpatizantes, gostam de estar conosco, mas que estão em nosso convívio, que de alguma maneira convivem conosco. Nós estamos fazendo um trabalho para organizarmos uma rede de solidariedade, com o objetivo de atingir, com esse objetivo, de que estejamos respondendo à necessidade de todos os irmãos, em todos os lugares que são da comuna, de alguma maneira. Seja compartilhando pão, seja dando um abraço virtual, um abraço no sentido de ouvir, de estar interessado em saber como o irmão está, de orar por ele, mas exercitar essa solidariedade. Pessoas que estão necessitadas e que mesmo nós temos limitação, nós podemos nos organizar e ajudar e socorrer essa pessoa. É o pouco de cada um ajudando alguém. Esse é o exercício que nós queremos fazer. Então nós estamos levantando o nome, cruzando informações com todos os nomes dos grupos da igreja e queremos ajudar você e queremos que você nos ajude nisso. Ore nesse sentido, para que eu e você estejamos exercitando e fortalecendo essa rede. Os pequenos grupos, mesmo os virtuais, é uma ferramenta extraordinária para isso. Nossa oração é que a gente, nesse período, multiplique por 10 o número de pequenos grupos que nós temos na comuna, para que todos estejamos nos reunindo semanalmente, mais do que nesse encontro, nesse culto de domingo e de quarta-feira, mas em momentos íntimos, onde nós possamos bater papo, conversar um com o outro, ouvir. Ontem sexta-feira, nós estávamos no nosso pequeno grupo do Jorda, que legal, ouvir os irmãos compartilhando suas necessidades mais secretas, e você orar por eles, e levar o nome deles na semana, lembrando que ali há uma necessidade que não é minha, mas agora também é minha. Isso é um privilégio, irmãos, e o Senhor está nos chamando para isso. E nós vamos explicar um pouco mais isso adiante, e vamos fazendo isso junto, amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, agradecidos por esse tempo, por essa hora, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor derramado em nós, em Cristo Jesus. Esse amor que veio e se sacrificou na cruz para pagar uma dívida que eu não podia pagar. Esse amor que finalmente saiu da cruz e veio morar dentro de mim, para fazer de mim um como Ele e um com Ele. Obrigado, Senhor, por esse amor que nos transforma, sem destruir a nossa individualidade. Ele destrói o nosso individualismo e nos ajuda a parar de falar em mim e somente no eu, primeira pessoa, e nos ensina a falar sobre nós, a pensar sobre nós, a sentir sobre nós, a querer como nós. Nos ensina a viver em comunidade, como corpo, como família. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de sermos alcançados pelo teu amor, Cristo Jesus, o nosso Salvador. O amor, sim, esse não se mede. Um amor que nos cura, um amor que nos corrige, que nos disciplina, que nos ensina. Um amor que nos confronta conosco mesmo. Um amor que não nos decepciona. Um amor que não se decepciona. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor que tem transformado a cada um de nós e nos feito a cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Obrigado, Deus Santo, por chamar-nos para ser teu povo e a tua igreja. Nos ensine, Pai, nesses dias a exercitar esse amor, essa rede de solidariedade, alcançando aqueles que estão dentro dos seus lares sozinhos, isolados, ou aqueles que estão em grandes grupos, reunidos em família, dentro dos seus lares, limitados. Senhor, nos ajude a estendermos essa rede para que todos experimentemos o que o Senhor tem nos chamado a experimentar. A vida comunitária, o impacto de amar. Quão transformador, quão curador, quão restaurador é amar. Quão curador é, Senhor, na mente, como cura a mente, como cura as emoções, amar.
Como cura sermos um. Como cura sermos um. Haja em nós, Senhor. Faça esse milagre em nós para a glória do teu nome. Nos dê a todos, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de serenidade. Que a sua graça nos ajude, Senhor, a lidar com a dificuldade do isolamento, do distanciamento, da saudade. Nos ensine, ó Deus, a viver com isso, nos dê graça e nos ajude nesse tempo de distanciamento, não sermos ausentes, mas que sejamos presentes, um na vida do outro. Cada um amando o seu próximo, cada um estendendo a mão ao que está próximo. Faça esse milagre em nós, ó Deus, para a glória do teu nome, que ao final desse tempo nós sejamos mais igreja do que éramos quando entramos nesse tempo. Nos dê uma semana vitoriosa, de cura, de milagres, de portas abertas, de provisão, de novos testemunhos, para que o teu nome seja exaltado. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus.